O MMA é um esporte que não perdoa. Você pode ser o melhor ou o mais confiante do mundo, mas na hora que entra no octógono, qualquer coisa pode acontecer. E quem acompanha o UFC sabe do que eu tô falando. A gente já viu o lutador provocar demais, faltar respeito, agir com arrogância, e aí a vida cobrou a conta, com juros. É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Os 7 maiores karmas do MMA. Casos em que o universo parece ter dito: chegou a sua hora. Alguns você já conhece, outros provavelmente nunca ouviu falar. Mas todos têm uma coisa em comum: quando o karma chegou, chegou pesado. Fica até o final porque o número 1 é um dos casos mais absurdos que já aconteceu nos esportes de combate. Bora começar! Para começar essa lista, a gente vai falar de um cara que muitos consideram o maior lutador de todos os tempos: Anderson Silva. Por mais de uma década, Anderson dominou o UFC de um jeito que parecia injusto. 11 defesas de cinturão. Ninguém chegava perto. E aí veio o UFC 162 contra Chris Weidman, um americano invicto que a maioria achava que ia ser mais um nome na lista de vítimas do Spider. Só que Anderson decidiu fazer algo que nenhum técnico do mundo aprovaria. No segundo round, ele encostou na grade, baixou a guarda até a cintura e começou a sambar na frente do Weidman. Fingiu que as pernas estavam bambas. Pediu literalmente pro cara bater nele. Era a guerra psicológica clássica do Anderson. Funciona porque ele tem um reflexo absurdo e consegue esquivar de qualquer coisa. Só que dessa vez, Weidman não caiu na armadilha. Ele continuou atacando, sem parar e sem se frustrar. E numa sequência de 5 golpes, Anderson esquivou dos 4 primeiros. E no quinto, um gancho de esquerda na ponta do queixo, com a cabeça muito para trás e sem base para fugir. Luzes apagadas. O Spider caiu sem consciência. O homem que parecia intocável estava no chão e o mundo do MMA entrou em colapso. Ele confiou demais no próprio reflexo e o karma chegou na forma de um gancho certeiro de Chris Weidman. Mas se você acha que isso foi surpreendente, o próximo caso envolve um homem que passou anos inteiros provocando alguém e quando finalmente se encontraram dentro do octógono, a resposta foi brutal. Jorge Masvidal construiu uma carreira inteira em cima de uma imagem, o Durão de Miami. O cara que nocauteou Ben Askren em 5 segundos e ainda foi em cima no chão, justificando com a frase que virou marca registrada. People say the punches weren't really necessary, maybe. They were super necessary. Why were they necessary? What do you mean, why were they not necessary? Because he was already knocked out at that point. But the referee hadn't pulled me off. And my job is to hit somebody till the referee pulls me off. So to those people, I would say maybe don't watch MMA, go back to soccer. Quando perdeu a primeira luta para o Kamaru Usman por decisão, ele saiu falando o que fazia de melhor. Disse que Usman tinha mãos leves e moles, que o estilo era entediante e que na revanche ia envergonhar o campeão. Usman ouviu cada palavra. E a revanche no UFC 261, Usman chegou com a trocação completamente reformulada, trabalhada com seu técnico Trevor Wittman. No segundo round, Masvidal avançou confiante e levou um direto de direita limpo e fulminante, caindo instantaneamente, já sem consciência, e Usman ainda foi em cima antes do árbitro parar. O homem que disse que Usman tinha mãos moles foi nocauteado pelas mãos de Usman. I keep going until the ref pulls me off, and those are super necessary. Mas se você acha que Masvidal exagerou nas provocações, se prepara, pois os próximos casos estão em outro patamar. Se tem uma rivalidade que foi além do esporte, foi essa. Conor McGregor era o rei do trash talk. Funcionou contra todo mundo e contra Khabib, ele foi ainda mais longe. Longe demais. Ofereceu uísque na coletiva para um muçulmano que não bebe, debochando da fé dele na frente de todo mundo. Chamou o pai de Khabib de covarde trêmulo. Postou uma foto do casamento e chamou a esposa de toalha por usar hijab. Chamou o empresário do lutador de rato terrorista. Atacou o Daguestão, atacou a família, atacou tudo que era sagrado para aquele homem. Era psicologia, era provocação calculada. Só que Khabib não é Anderson Silva, não é Masvidal. Khabib é um homem que leva honra a sério e cada palavra daquelas foi guardada. Dentro do octógono no UFC 229, não teve circo, teve execução.
Khabib dominou Conor no chão desde o início, usando o wrestling para cansar e desgastar. No segundo round, ainda derrubou o irlandês com um soco, e no quarto round, encaixou um mata-leão e não soltou até Conor bater em desistência. Mas o karma não acabou ali. Depois da luta, Khabib pulou o octógono para cima do time de Conor, e o que veio depois ficou marcado para sempre na história do esporte. And now Khabib jumps the fence. Whoa! No! And he's going right at Dylan Dennis. Well, Khabib, all hell has broken loose. This is crazy. Se os casos anteriores foram sobre arrogância, o próximo é diferente. Então agora sim, vamos para o próximo. Esse caso aqui é um pouco diferente dos anteriores. Não tem trash talk famoso, não tem coletiva explosiva. O karma veio de algo bem mais simples e bem mais humano. Mackenzie Dern chegou para o UFC 224 no Rio de Janeiro e fez algo que nenhum atleta profissional deveria fazer. Falhou na pesagem em 3,2 quilos acima do limite. Num esporte onde gramas fazem diferença, 3,2 quilos é absurdo. É amadorismo puro. Amanda Cooper ficou furiosa e fez questão de mostrar na pesagem, na encarada, nas fotos de divulgação, Mackenzie estendia a mão para cumprimentar. Cooper ignorava, virava as costas. Repetiu isso em público, mais de uma vez, deixando claro o que achava da adversária. Mackenzie Dern é filha de um dos maiores nomes do jiu-jitsu brasileiro e lutou como tal. No primeiro round, conectou um direto de direita que derrubou Cooper. Pegou as costas, encaixou o mata-leão e finalizou em 2 minutos e 27 segundos. E aí veio o momento que o MMA adora. Mackenzie se aproximou para cumprimentar. Cooper recusou de novo dessa vez, já finalizada, dentro do octógono, na frente de todo o Rio de Janeiro. Mas esse foi só o começo. Os próximos casos saem do UFC e provam que o karma não escolhe palco. Os casos anteriores tinham meses de provocação, coletivas, redes sociais e drama. Esse aqui, o karma levou alguns segundos. BC MMA 18, fevereiro de 2017. Joe Harding contra Johan Segas. Um evento regional, câmeras modestas, mas o desfecho que aconteceu naquela noite foi melhor que muitas lutas. Harding passou a luta inteira se exibindo, com dancinhas no centro do cage, guarda baixa, gestos para a torcida. Funcionava, porque ele era tecnicamente superior e sabia disso. Nos 2 primeiros rounds, ele acertava, recuava, dançava. A galera adorava. No terceiro round, ele acertou mais alguns golpes e decidiu comemorar. No meio da luta, no centro do cage, com o adversário na sua frente. Iniciou uma coreografia, parecido com os movimentos do Michael Page, outro lutador famoso pelas danças, mas que pelo menos sabia a hora certa, diferente de Harding, que não sabia. Johan Segas esperou, viu a guarda abrir e conectou um chute alto de esquerda certeiro na cabeça. Harding caiu como uma árvore cortada, nocauteado instantaneamente, ainda no meio da dança. Não teve drama, não teve história longa. Teve uma regra básica do MMA que ele ignorou: proteja-se em todos os momentos. Mas se você achou esse rápido e brutal, o próximo tem uma virada que parece impossível de acreditar. Um lutador que faz algo impensável dentro do cage. James Gallagher queria ser Conor McGregor. Treinava com Conor, falava como Conor e provocava como Conor. O adversário era Rick Bandejas, que Gallagher chamou de lutador regional, e tratou ele como obstáculo, dizendo que nocautearia ele no primeiro round sem suar. Na encarada dentro do cage, colou o rosto no de Bandejas, gritou ofensas a centímetros do rosto dele, apontou o dedo, riu e agiu como se já tivesse ganho. Enquanto isso, Bandejas não disse uma palavra. A luta iniciou e em menos de 3 minutos, Gallagher levou um direto de direita e depois um chute lateral no rosto e foi pro chão, parado aos 2:49 do primeiro round. Primeira derrota profissional, nocauteado pelo lutador regional. E Bandejas, que ficou em silêncio o tempo todo, gritou de volta pro irlandês enquanto ele ainda estava caído. Se você achou esse satisfatório, o número 1 é outro nível. Uma história que ninguém que estava naquela arena vai esquecer. Chegamos ao número 1, e esse é recente, aconteceu em maio de 2026 na Coreia do Sul. O brasileiro Felipe Pereira foi enfrentar o coreano Hyuk Min Ji, conhecido como Red Hawk, no evento Black Combat.
e decidiu que ia fazer o maior show pré-luta da história. Nas encaradas, sacou uma pistola de água e disparou no rosto de Ji. Carregava um frango de borracha de amarelo para todo lado, gesticulando pro coreano na frente da mídia local. Colava a testa na testa de Ji gritando "I kill you" e "You are nothing". Chegou a desferir um tapa no rosto durante uma sessão de fotos, quase antecipou a briga antes do evento. Ji tentava manter a postura, mas por dentro estava guardando tudo. Hyuk-min Ji levou a luta para o chão em questão de segundos e descarregou um ground and pound agressivo e clínico até o árbitro interromper a luta e menos de 3 minutos do primeiro round. O homem que veio com pistola de água, frango de borracha e ameaças de morte foi nocauteado com uma frieza absoluta. Depois da vitória, Hyuk disse que raramente perde a calma, mas que Felipe havia cruzado os limites do respeito básico. E o Felipe disse que era apenas uma estratégia para vender a luta. A estratégia funcionou. A luta foi vendida e o karma foi entregue. E é isso, galera. 7 karmas que provaram que dentro do MMA, arrogância tem preço. Comenta aqui embaixo qual foi o karma mais satisfatório. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal que ajuda demais. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.